Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre amplificadores operacionais. Bom, os amplificadores operacionais, que comumente a gente chama de ampiops, são circuitos eletrônicos compostos por diversos elementos, como resistores, diodos e transistores. Então, eles são compostos de vários elementos que são encapsulados conjuntamente, mas a gente só vai estar interessado no comportamento dos terminais desses amplificadores operacionais. Esse aqui é o símbolo de um amp-op, então é a representação de um amp-op, e aqui estão os terminais desse amp-op. E é no comportamento desses terminais que a gente está interessado. Como eu falei, os amp-ops são formados por diversos elementos, formando um circuito, um microcircuito. E esse microcircuito é encapsulado. Ele pode ser encapsulado de diversas formas. Aqui a gente tem um exemplo do microcircuito 741, que é amplamente utilizado. O amp-op no microcircuito 741, ele tem 8 entradas, 8 terminais, e a gente está interessado em 5 desses terminais. A entrada inversora, a entrada não inversora, a saída, a alimentação positiva e a alimentação negativa. Esse terminal 8NC, ele não está conectado, então ele não interessa, ele nunca é usado. E o indicador de desvio nulo, os dois indicadores de desvio nulo, eles são utilizados para tentar compensar algum desgaste de uso, mas como esses desgastes normalmente são irrelevantes, raramente esses terminais são utilizados. E a gente vai se concentrar só nos outros 5 terminais. Então, olhando para o nosso símbolo, essa aqui vai ser a entrada não inversora, essa marcada com menos é a entrada inversora. Aqui na ponta a gente tem a saída, aqui a gente tem a fonte de alimentação positiva e aqui a gente tem a fonte de alimentação negativa. As fontes de alimentação positiva e negativa, que a gente chama de V+, e V-, não necessariamente precisam ser simétricas. Por exemplo, não precisa ser 14 e menos 14, mas é comum que isso aconteça. E as tensões nos terminais do amp-op, elas vão ser medidas em relação ao nó de referência do circuito no qual o amp-op está inserido. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse amp-op ligado a essa fonte aqui e a essa outra fonte. E essas fontes vão ser as fontes de alimentação positiva e negativa, para ligar os terminais da fonte da alimentação positiva e da alimentação negativa. Como a gente pode ver, aqui nesse circuito onde esse amp-op está inserido, esse nó aqui de baixo foi escolhido como nó de referência. E as tensões em cada um desses terminais são medidas em relação a esse nó de referência. O comportamento da saída de um amp-op em relação à entrada, ele é linear em uma determinada faixa e acima e abaixo dessa faixa, quando ele estiver acima e abaixo dessa faixa de saída, o comportamento não vai ser linear, ele vai ser um comportamento constante. Então, vamos dar uma olhada aqui nessas equações. Então, V0 é a saída do amp-op. Aqui no meio, a gente tem o valor da saída quando a gente estiver na região linear. Então, quando a gente estiver na região linear, a saída vai ser igual a A vezes Vp menos Vn. Então, a gente tem a saída na região linear, aqui no gráfico, como sendo essa rampa. Vp é a entrada não inversora, Vn é a entrada inversora, então a gente tem Vp menos Vn, a diferença dessas entradas, multiplicado por A, que é o ganho do amplificador operacional. Então, o amplificador operacional vai estar amplificando a diferença entre essas entradas. E a gente vai ter o valor da saída igual a A vezes a diferença das entradas, quando A vezes a diferença das entradas for maior ou igual à alimentação negativa e menor ou igual à alimentação positiva.
quando o valor dessa saída for menor do que a alimentação negativa, o valor da saída vai ser constante igual a essa alimentação negativa. E quando a saída for maior do que a alimentação positiva, o valor dessa saída vai ser constante igual ao valor da alimentação positiva. Daí que a gente tem esse gráfico, constante embaixo, constante em cima, e aqui no meio essa região linear. Vamos considerar por um instante que a alimentação positiva e a negativa são simétricas. Então, tem o mesmo módulo e sinais contrários. Tipicamente, essa alimentação VCC, ela não vai ser maior em módulo do que 20 volts, e o ganho não costuma ser menor do que 10 a quarta. Então, para o Ampiop operar dentro da região linear, para ele operar com esse valor de saída, de ganho multiplicado pela diferença das entradas, a gente precisa que esse valor do ganho multiplicado pela diferença das entradas seja maior do que menos VCC e menor do que mais VCC. Então, com isso, ele vai precisar ser, essa diferença dessas entradas vai precisar ser menor do que 20 dividido por 10 a quarta, que é menor do que 2 milivolts. Só que as tensões de nó, as tensões da entrada inversora e da entrada não inversora, de VP e de VN, elas costumam ser muito maiores do que 2 milivolts. Então, para atender essa condição de VP, do módulo de VP menos VN ser menor do que 2 milivolts, VP e VN vão precisar ser praticamente iguais. Então, idealmente, VP e VN vão ter que ser iguais. Bom, VP igual a VN é denominado de curto-circuito virtual. E para criar um curto-circuito virtual em um Ampiop, é realizada uma realimentação do sinal de saída para o terminal da entrada inversora, que é a configuração que a gente chama de realimentação negativa. Então, a gente tem o nosso Ampiop aqui, essa é a saída, e essa saída vai ser realimentada para a entrada negativa. E essa realimentação vai fazer com que a diferença entre essas duas entradas diminua. É isso que a gente quer. A gente quer que VP seja igual a VN, então a gente quer diminuir a diferença entre essas entradas. Isso porque a saída é proporcional à diferença entre essas entradas. Então, a gente vai estar realimentando essa diferença entre as entradas, que vai fazer com que que o valor da diferença das entradas diminua, e com isso a saída também vai diminuir e vai ficar dentro daquela faixa da região linear. Na configuração de realimentação negativa, o sinal realimentado é subtraído do sinal de entrada, como eu disse, diminuindo a diferença entre as entradas. Sem a realimentação negativa, a diferença entre os sinais de entrada deve ser muito pequena para que o Ampiop não sature. E mesmo com a realimentação de entrada negativa, não é garantido que não ocorra saturação. Só vai ser mais difícil a saturação acontecer, mas não é garantido que ela não aconteça. Normalmente, a resistência equivalente vista pelos terminais de entrada ela é muito grande, maior do que 1 MΩ. E, idealmente, em Ampiops ideais, essa resistência equivalente de entrada é infinita. Como essa resistência é infinita, a gente vai ter que ver que IP e N, que são as correntes que entram por esses terminais, elas vão ser iguais a zero. Bom, mesmo que a corrente nos terminais de entrada seja desprezível, ainda pode haver uma corrente considerável nos terminais de saída. Então, vamos lembrar lá da lei de Ohm. Lembra quando a gente falava de supernós? Então, vamos imaginar que aqui a gente tem um supernó. Então, a gente vai ter que IP mais IN mais I0, que são essas correntes entrando pelos terminais da entrada inversora, da entrada não inversora, e da saída, mais IC
IC menos e IC mais, que são essas correntes entrando na alimentação positiva e negativa, isso é igual a zero. Então, se a gente tem IP e N iguais a zero, a gente pode ter que a corrente na saída é igual a menos o somatório das correntes entrando na alimentação positiva e na alimentação negativa. Então, mesmo que as correntes das entradas inversora e não inversora sejam iguais a zero, a gente ainda pode ter corrente na saída. Resumindo comentários que a gente já fez antes, em um amplificador operacional ideal, a gente vai ter um ganho infinito. Lembra que a gente falou que o ganho dos amplificadores operacionais é muito alto? Idealmente, ele é infinito. Como a gente já disse também, idealmente, as correntes das entradas inversora e não inversora são iguais a zero. E para amplificadores operacionais ideais operando na região linear, então, quando eles estão operando na região linear, Vp vai ser igual a Vn. Quando o amplificador operacional está operando em sua região linear, as tensões de alimentação positiva e negativa não entram nos cálculos do circuito e o símbolo do Ampliop pode ser reduzido a esse símbolo aqui. Sem a marcação de mais e menos VCC. Vamos fazer o exemplo 5.1 do livro. Ele nos diz no enunciado que o Ampliop no circuito da figura 5.8 é ideal. Letra A. Calcule V0 se VA for igual a 1 volts e VB igual a 0 volts. Letra B. Repita A para VA igual a 1 volt e VB igual a 2 volts. E C. Se A for igual a 1,5 volts, especifique a faixa de VB que impeça a saturação do amplificador. Bom, ele nos diz que o Ampliop é ideal. Então, a gente sabe que a resistência vista pela entrada é infinita. Então, a gente sabe que as correntes que entram nesses terminais de entrada inversora e não inversora são iguais a zero. A gente sabe que as tensões nesses terminais são iguais, então a tensão Vp e a tensão Vn. E a gente sabe também que o ganho é infinito. Vamos lá analisar esse circuito. Se a gente tem que essa corrente que entra por esse terminal aqui é zero, a gente vai ter que I25 mais I100 é igual a zero. Vamos lembrar da lei das correntes de Kirchhoff. E a gente sabe também que essas duas tensões, que a tensão nesses dois nós é igual. Então, a gente sabe que a tensão nesse nó aqui, a tensão nesse nó é a tensão de elevação do nó de referência para esse nó. Então, a tensão nesse nó é igual a VB, a gente tem VB de elevação aqui. Se a tensão nesse nó da entrada inversora é igual à tensão desse nó, então a gente vai ter que nos dois nós a gente tem VB de tensão. Com isso, a gente pode escrever uma equação. A gente pode dizer que VA menos VN, então a tensão VA menos a tensão Vn nesse terminal, dividido por essa resistência de 25 kΩ, então dividido pela resistência de 25K, que é essa corrente I25, mais V0, que é essa tensão na saída, menos Vn, dividido por 100K, então essa corrente aqui, esse somatório vai ser igual a zero. E a gente também sabe que Vn
é igual a VB. Bom, vamos trazer aquela equação que a gente montou no slide anterior para esse slide aqui. E aqui a gente já substituiu Vn por Vb. Rearranjando essa equação, a gente tem que V0 é igual a menos 4VA mais 5VB. Com isso, a gente já consegue solucionar as letras A e B. Então, primeiro, para a letra A, a gente vai ficar com menos 4 vezes 1 mais 5 vezes 0. Então, V0 é igual a menos 4. Na letra B, a gente tem que V0 é igual a menos 4 vezes 1 mais 5 vezes 2. Então, a gente tem menos 4 mais 10, a gente tem 6 volts. Por último, na letra C, a gente tem essa equação para V0 e ele está nos dizendo que ele quer colocar VA fixo em 1,5 volts e quer saber qual vai ser a faixa de VB que vai permitir que o amp-op opere sem saturar, que o amp-op amplificador opere sem saturar com esse VA igual a 1,5 volts. Então, a gente quer que V0 seja maior ou igual à tensão de alimentação negativa e menor ou igual à tensão de alimentação positiva. Aqui a gente pode ver na figura as tensões de alimentação positiva e negativa. Então, a gente tem a tensão de alimentação positiva igual a 10 volts, tensão negativa igual a menos 10. Então, a gente tem que V0 vai ter que ser maior ou igual a menos 10 e menor ou igual a 10. Resolvendo essa inequação, a gente vai encontrar que VB vai ter que ser menor, que VB vai ter que ser maior ou igual a menos 0,8 e menor ou igual a 3,2 volts. Então, VB vai ter que estar nessa faixa de ser maior do que menos 0,8 e menor do que 3,2 volts. Bom, agora que a gente já viu como os amp-ops funcionam, como que é o comportamento de um amp-op ideal, vamos falar um pouco de como a gente pode aplicar, de para que a gente aplica um amp-op num circuito. Os amp-ops, eles podem ser utilizados para realizar circuitos que operam como se fossem operações matemáticas. Eles realizam somas de sinais, inversão de sinais, subtração de sinais. Então, vamos começar por um circuito amplificador inversor. Ele vai amplificar o sinal e inverter o sinal. Essa aqui é a configuração do circuito amplificador inversor. A gente tem um nó de referência, que essa configuração está ligada a ela. A gente tem o nosso amplificador operacional. A saída do amplificador operacional, ela é realimentada na entrada inversora. A entrada não inversora está ligada direto ao nó de referência e a entrada não inversora ligada ao nó de referência e a entrada inversora está ligada a um resistor e esse resistor a fonte e essa fonte ao nó de referência. Assim, na realimentação, a gente também tem um resistor. A tensão Vp, como esse terminal de alimentação não inversora, como a entrada não inversora está ligada direto ao nó de referência, o Vp é igual a zero. Se Vp é igual a zero, o Vn também é igual a zero. Com isso, a gente pode calcular esse I de S, então o I entrando nesse nó, passando por R de S, como sendo V de S dividido por RS, já que a gente vai ter Vs menos zero dividido por RS vai ser igual a corrente. E I de F a gente vai calcular como a diferença de potencial entre esses terminais, então V0 menos 0 dividido por RF. Então, a gente tem F, que é essa corrente aqui, passando pelo resistor de realimentação, igual a V0 dividido por RF. Essa corrente aqui, que entra no terminal, que entra na entrada inversora, a gente sabe que ela é igual a zero, porque a gente está falando de um amplificador ideal. Então, essa corrente que entra na entrada inversora e que entra na entrada não inversora é igual a zero. Então, a gente tem que S mais IF é igual a zero. Então, a gente vai ter que IS é igual a menos IF, ou que IF é igual a menos IS. Então,
olhando para essa fórmula aqui, a gente vai ter que VS dividido por RS é igual a menos V0 dividido por RF, ou que V0 dividido por RF é igual a menos VS dividido por RS. Assim, a gente tem que V0 é igual a menos RF dividido por RS vezes V de S. Então, a saída de um circuito amplificador inversor é igual a menos o valor da resistência da realimentação dividido pelo valor da resistência da entrada multiplicado por essa fonte V de S. E esse valor de menos RF dividido por RS é o ganho do amplificador inversor, do circuito amplificador inversor. Para um circuito amplificador inversor funcionando em malha aberta, então quando a gente não tem mais essa realimentação, a gente perde o nosso curto-circuito virtual e a gente deixa de ter Vp igual a Vn. Então, a tensão no terminal de entrada no terminal de entrada não inversora deixa de ser igual à tensão no terminal de entrada inversora. E a gente sabe que a corrente nesses terminais de entrada inversora e não inversora é igual a zero. Então, se essa corrente é igual a zero, a gente vai ter que a corrente no resistor R de S vai ser igual a zero, já que a gente não tem mais essa corrente na realimentação. Se a gente tem que essa corrente é igual a zero, a gente não vai ter queda de tensão em RS, já que V é igual a R vezes I no resistor. Então, a tensão no terminal de entrada inversora vai ser igual à tensão da fonte V de S. Então, a gente vai ter Vn igual a V de S. A saída V0 para a região de operação linear de um amp-op é igual ao ganho vezes Vp menos Vn. Como Vp é igual a zero, porque essa entrada não inversora está ligada direto ao nó de referência, então Vp é igual a zero, a gente vai ter que V0 vai ser igual a menos o ganho vezes V de S. Bom, vamos falar agora do circuito amplificador somador. Na verdade, o circuito amplificador somador inversor. Ele vai somar diversas entradas e inverter esse somatório. O esquema dele é esse aqui de baixo. A gente tem um amp-op, a gente tem uma realimentação negativa, tem um resistor nessa realimentação, e a gente tem diversos sinais ligados à entrada inversora. Então, na verdade, a gente vai ter uma fonte ligada, a gente vai ter fontes ligadas ao nó de referência. Cada uma dessas fontes em série com um resistor e esses resistores ligados ao nó da entrada inversora. E a entrada não inversora ligada ao nó de referência. Vamos fazer um somatório das correntes que estão saindo desse nó da entrada inversora. Então, passando por esse resistor RA, a gente vai ter Vn menos Va dividido por Ra. Então, Vn menos Va dividido por Ra. Corrente saindo pelo ramo de RB. Então, a gente vai ter Vn menos Vb dividido por Rb. Por Vc, Vn menos Vc dividido por Rc. E aqui, pela realimentação, a gente tem Vn menos V0 dividido por Rf. Vn menos V0 dividido por Rf. Isso igual a zero. Aqui nesse exemplo, a gente só tem 3 sinais, VA, VB e VC, mas a gente poderia ter N sinais. Poderia colocar um VD ligado a um RD e aí por diante. Bom, resolvendo essa equação para V0, e considerando que esse é um amplificador ideal, a gente vai encontrar que V0 é igual a menos RF sobre RA vezes VA, mais RF sobre RB vezes VB, mais RF sobre RC vezes VC. Se a gente tiver todos esses resistores ligados às fontes, então nesse caso RA, RB e RC, todos iguais, vamos falar que eles são iguais a um RS, a gente vai poder jogar esse RF para fora e a gente vai ficar com menos RF sobre RS é igual ao somatório
dos sinais. Se a gente também tiver essa resistência da realimentação igual a RS, a gente vai ter que V0 é igual a menos o somatório das entradas. Então, quando todas essas resistências são iguais, o valor da saída vai ser igual a menos o somatório das entradas. E agora vamos falar do amplificador não inversor. A configuração do amplificador não inversor é essa configuração aqui. A gente tem um amplificador, a gente tem a realimentação negativa. Dessa vez, a entrada inversora está ligada a uma resistência e essa resistência ligada a uma de referência. E a entrada não inversora está ligada a um resistor, esse resistor ligado a uma fonte, e essa fonte está no nó de referência. Normalmente, nos outros circuitos que a gente viu até agora, a fonte estava no ramo que vai para o nó da entrada inversora. Agora a gente está com a fonte ligada, a gente está com a fonte no ramo que é ligado à entrada não inversora. Vamos fazer um somatório das tensões saindo desse nó superior, do nó da entrada inversora. Bom, como esse ampliop é um ampliop ideal, a gente sabe que as correntes entrando nesses terminais da entrada inversora e da entrada não inversora, então da entrada inversora e da entrada não inversora, são iguais a zero. Se a corrente entrando nesse terminal é zero, a corrente sobre esse resistor RG é zero. Se a corrente aqui é zero, não tem queda de tensão sobre esse resistor. Se não tem queda de tensão sobre esse resistor, a tensão nessa entrada não inversora é igual à tensão da fonte VG. Se a tensão nesse terminal é igual a VG, a tensão nesse terminal da entrada inversora também é igual a VG. Então, vamos fazer o somatório das correntes que saem desse nó. Então, saindo desse nó e fluindo pelo resistor RS, a gente vai ter uma corrente que é igual ao valor dessa tensão menos o valor da tensão desse outro lado do resistor, que é zero, já que esse ponto está ligado ao nó de referência. Então, a gente vai ter VG menos zero, dividido por RS. A corrente fluindo por esse outro ramo aqui vai ser VG menos V0 dividido por RF. Rearranjando essa equação para encontrar V0, a gente vai encontrar que VG menos V0 é igual, dividido por RF é igual a menos VG dividido por RS, que menos V0 é igual a menos VG dividido por RS vezes RF menos VG, e que V0 é igual a VG vezes RF mais RS dividido por RS. Então, essa é a fórmula para o circuito amplificador não inversor. Então, a saída desse circuito, saída V0 desse circuito, vai ser igual a VG, que é o valor dessa entrada, multiplicado por esse ganho. E esse ganho vai ser igual ao valor da resistência da realimentação mais a resistência da entrada dividido pela resistência da entrada. Ele vai apenas amplificar o sinal sem invertê-lo. E agora a gente vai para o amplificador, para o circuito amplificador diferencial. Bom, o circuito amplificador diferencial, ele tem essa configuração aqui. A gente vai ter um ampliop ideal, a gente vai ter a realimentação negativa, a gente vai ter uma fonte ligada a um resistor e essa configuração ligada à entrada inversora. A gente vai ter aqui essa fonte, essa outra fonte ligada a um outro resistor, ligada à entrada não inversora, e a entrada não inversora também está ligada a um outro resistor que está ligado direto ao nó de referência. Vamos fazer o somatório das correntes que saem desse nó da entrada inversora. Então, a gente vai ter, saindo por esse ramo aqui, Vn menos Va
dividido por RA. Então, VN menos VA dividido por RA. Por aqui a gente tem VN menos V0 dividido por RB. Então, VN menos V0 dividido por RB. Como não tem corrente entrando na entrada inversora, a gente iguala esse somatório a zero. E no nó ligado à entrada não inversora, então esse nó aqui, vamos fazer um outro somatório das correntes que saem do nó. Então, a gente vai ter, saindo por esse ramo aqui, VP menos VB dividido por RC. Então, a gente tem VP menos VB dividido por RC. A gente tem aqui VP menos 0 dividido por RD. Então, VP menos 0 dividido por RD. Como não tem corrente entrando na entrada inversora, a gente iguala esse somatório a zero. Resolvendo essa equação para colocar VP em evidência, a gente vai encontrar que VP é igual a VB vezes RD dividido por RD mais RC. E a gente sabe que as tensões nesses terminais de entrada não inversora e inversora têm que ser iguais a zero. Então, a gente pode pegar esse valor de VP que a gente encontrou aqui e substituir o VN dessa equação aqui de cima por esse valor de VP aqui. Então, como a gente falou no outro slide, a gente vai pegar esse valor de VP, essa equação para VP, e colocar no lugar de VN, aqui e aqui. Com isso, a gente vai encontrar essa fórmula aqui. Vocês podem dar uma pausa no vídeo e dar uma olhada com calma nessa fórmula, e a gente vai ver que a gente consegue desenvolver ela até colocar V0 em evidência. E a gente vai encontrar que V0 é igual a VB multiplicado por todo esse ganho menos V0 multiplicado por esse outro ganho aqui. Bom, olhando para essa equação que a gente encontrou para V0 no circuito amplificador diferencial, que a gente encontrou no slide anterior, a gente vê que esses ganhos, que esses fatores que multiplicam VA e VB, eles dependem de 4 resistores, RA, RB, RC e RD, que são esses resistores aqui do esquema aqui embaixo. E é difícil encontrar 4 resistores comercialmente que a gente vai conseguir fazer esses dois ganhos aqui serem iguais. Mas para que eles sejam iguais, a gente vai precisar ter que RD multiplicado por RA mais RB dividido por RA multiplicado por RC mais RD seja igual a RB dividido por RA. Então, a gente precisa ter essa relação aqui. Quando essa relação aqui é verdadeira, a gente tem que RD multiplicado por RC é igual a RB multiplicado por RA. Então, se a gente tem que a saída V0 é essa equação aqui em cima, e a gente tem que RD multiplicado por RC é igual a RB multiplicado por RA, a gente passa a ter que V0 é igual a RB dividido por RA, ou também poderia ser RD dividido por RC, multiplicado por VB menos VA. Então, multiplicado pela diferença entre os dois sinais. E por que é que a gente quer encontrar essa relação entre esses resistores para ficar com V0 igual a RB dividido por RA vezes VB menos VA? Vamos olhar uma outra forma de representar esse circuito amplificador diferencial. Essa figura aqui, da direita, é a configuração que a gente já tinha visto. Vamos montar essa configuração aqui da esquerda. Então, esse VMC vai ser igual a VA
mais VB dividido por 2. E o VMD vai ser igual a VB menos VA. De forma que a gente vai ter VA igual a VMC menos VMD dividido por 2. Se a gente olhar aqui para essa figura, saindo do nó de referência, a gente tem uma elevação de VMC mais uma queda. Então, vai ser mais VMC menos VMD dividido por 2, que é igual a VA. E VB vai ser igual a VMC mais VMD dividido por 2. Saindo do nó de referência também, a gente vai ter uma elevação de VMC, então mais VMC. E aqui a gente vai ter outra elevação, então mais VMD dividido por 2. VMD é a tensão de modo diferencial. Então, é a diferença de VB e VA. VMC é a tensão de modo comum. Então, VMA mais VA mais VB dividido por 2. VMD representa o que esses dois sinais têm de diferente. E VMC, o que esses dois sinais têm de igual. Quando tem aquela relação entre os 4 resistores RA, RB, RC e RD que permite que o meu V0 seja só um ganho multiplicado por VB menos VA, eu estou só amplificando o que esses sinais têm de diferente. E como é um circuito amplificador diferencial, é isso que eu quero amplificar, a diferença. Quando eu não tenho essa relação, eu também estou amplificando parte do que esses sinais têm em comum. Então, um amplificador diferencial ideal tem ganho nulo de modo comum e ganho não nulo de modo diferencial. E normalmente esse ganho de modo diferencial é grande. E os fatores que influenciam o circuito amplificador diferencial a não ser ideal são uma incompatibilidade das resistências e o próprio amplificador operacional, o próprio Amp-Op, não ser ideal. Bom, as saídas dos amplificadores operacionais, quando eles estão funcionando na região de linearidade, é V0 igual ao ganho multiplicado pela diferença entre as entradas não inversora e inversora. Então, o Amp-Op em si já é um amplificador diferencial, ele está amplificando a diferença dessas entradas. E A é o ganho de malha aberta, ou ganho de modo diferencial. No entanto, incompatibilidades internas nos componentes do circuito integrado tornam o comportamento do Amp-Op não ideal. E a saída V0, que nós queríamos que fosse apenas dessa diferença das entradas multiplicado pelo ganho de modo diferencial, passa a ser composta também por uma parcela do que esses sinais têm de comum, então a tensão de modo comum multiplicada pelo ganho de modo comum. O fator de rejeição de modo comum, FRMC, pode ser calculado como o módulo da diferença entre o ganho de modo diferencial dividido pelo ganho de modo comum. Idealmente, o ganho de modo comum é igual a zero e o ganho de modo diferencial é grande. Então, quanto maior for esse valor, mais próximo do ideal é o circuito amplificador diferencial ou o Amp-Op em si. E quando a gente está falando de um amplificador operacional do circuito integrado Amp-Op, o FRMC é uma característica que aparece no datasheet dos Amp-Ops comerciais, com o nome de CMRR, que é Common Mode Rejection Ratio. Bom, vamos falar de um modelo de amplificador operacional mais realista. Não totalmente realista, mas mais realista do que o que a gente tinha visto antes. A gente já tinha comentado que, idealmente, a gente tem um ganho igual a infinito, um ganho que tende a infinito,
que a resistência vista pela entrada, então a resistência vista por esses terminais da entrada inversora e não inversora é igual a infinito. Como essa resistência é infinita, essas correntes IN e IP desses terminais da entrada é igual a zero. E a resistência da saída, essa resistência aqui na saída, também é igual a zero. No entanto, essa resistência na entrada, apesar de muito grande, ela não vai ser infinita. O ganho vai ser finito, ele não vai ser infinito. A resistência R0 da saída, ela vai ser pequena, mas ela vai existir, ela não vai ser igual a zero. E IN e IP não vão ser iguais a zero. E como que a gente vai fazer para analisar qual é o valor de V0 nesse modelo mais realista? Bom, vamos pegar como exemplo um circuito amplificador inversor. Então, o que a gente vai fazer vai ser montar equações de tensão de nó para os nós da saída. Então, para os nós da saída, o nó B, e o nó da entrada, o nó A, o nó da entrada inversora. Vamos montar primeiro a equação desse nó da entrada inversora. A gente tem essa corrente aqui. Essa corrente vai ser a diferença de potencial entre os terminais de RS dividido por RS, então é VN menos VS dividido por RS. Agora a gente tem uma corrente entrando nesse terminal, que antes era igual a zero, mas agora a gente tem uma corrente entrando aqui. Essa corrente é igual a diferença de potencial entre os terminais desse resistor interno, dessa resistência interna RI, dividido por RI. A diferença de potencial entre os terminais desse resistor é igual a Vn menos a resistência desse lado, que é igual a zero, já que esse lado está ligado direto ao nó de referência. Então, Vn menos zero dividido por Ri. E essa corrente que flui pela realimentação, que é Vn menos V0 dividido por Rf. Isso igual a zero. Desse outro lado, no nó B, a gente tem essa corrente saindo do nó B pelo ramo da realimentação, que vai ser V0 menos Vn dividido por Rf. E a gente tem também essa corrente entrando na saída do amp-op. Então, vai ser essa corrente que passa pelo resistor R0, ela vai ser igual à diferença de potencial entre os terminais desse resistor R0 dividido por R0. A diferença de potencial vai ser V0 menos o valor dessa fonte controlada, que é igual a multiplicado por Vp menos Vn, mais Vp é igual a zero, porque essa saída, esse terminal da entrada não inversora está ligado na referência. Então, a gente tem Vp igual a zero. Então, a gente vai ter que essa diferença é igual a V0 menos A multiplicado por menos Vn, que é esse valor que a gente tem aqui. Bom, por hoje é isso e nós nos vemos nos próximos vídeos.